Olá, minha galerinha do sexto ano, vamos para mais uma aula de RPM. Então, hoje a gente vai ter um assunto novo, mas que provavelmente vocês já tiveram isso em matemática, tá? Nosso assunto de hoje é potenciação de números naturais. O que é potenciação, né? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação aonde os termos, né, os fatores, eles têm o mesmo fator, o mesmo valor, tá? Por exemplo, olha só, a gente tem aqui a potência de 2 elevado ao expoente 3, tá? A gente chama 2 de base e o 3 de expoente. Isso tudo aqui em conjunto, isso forma uma potência. Bom, mas o que significa 2 elevado à terceira potência? Significa que o 2, que é a base, vai ser o fator comum de uma multiplicação. Ou seja, o 3, que é o expoente, ele me diz quantas vezes que essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, olha só, 2 elevado à terceira potência me diz que é o 2 vezes 2 vezes 2, tá? E como resultado a gente vai ter 8. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, que vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado à terceira potência, vamos ter como resultado dessa multiplicação o 8, ok? Nada diferente disso. Só temos algumas observaçõezinhas que a gente pode fazer. Bom, quando o expoente de qualquer número for 1, sempre a base vai ser a própria resposta. Como assim? 5 elevado ao expoente 1 vai dar 5. Todo número elevado a 1 dá ele próprio, tá bom? Se eu tiver 1 milhão elevado a 1, dá 1 milhão. Se eu tiver 200 elevado a 1, dá 200. Sempre a base, quando o expoente for 1, dá o próprio resultado, tá? Mas e quando o expoente for 0? Quando o expoente for 0, sempre o resultado da minha potência vai ser 1. 4 elevado a 0, por exemplo, vai ser 1. 1 elevado a 0 vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1, exceto o 0, que nesse caso vai ser uma indeterminação da matemática, tá? Então, todo número natural, exceto o 0, quando ele for elevado a 0, dá 1, ok? E a gente tem algumas outras observações aqui. Quando o expoente de uma potência for 2, a gente pode chamar 1 elevado, aqui no caso, 1 elevado à segunda potência, ou 1 elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, quadrado, é porque ele exemplifica uma figura plana que ela possui 2 lados. Então, por isso, elevado ao quadrado. Quando o expoente for 3, a gente chama de cubo. Porque, olha só, a gente pode dizer terceira potência, 2 elevado ao cubo. Porque, olha só, se a gente observar um cubo, um dado, né? Que a gente já viu aí que um cubo é um tipo de poliedro que ele tem todas as faces iguais. Então, um cubo, ele possui comprimento, largura e altura. Ele é tridimensional, logo por isso aqui o expoente 3 está ligado a tudo que é dito cubo, tá bom? Bom, como é que em RPM a gente utiliza a potenciação para resolver problemas matemáticos? Em geral, um problema matemático envolvendo uma potência, ele vai estar associado à parte geométrica. Ele vai falar em alguma coisa que está referente à área, tá? Que seria, por exemplo, essa parte interna daqui dessa figura geométrica. Essa figura aqui é um quadrado, né? Lembrando que quadrado é a figura plana, composta por 4 lados de mesma medida, tá bom? Então, sendo um quadrado, vamos supor que esse quadrado aqui ele possui 20 por 20, tá? Vou colocar isso aqui como se fosse um terreno. Vamos supor assim, um terreno quadrado de 20 metros, né, de lado. Eu quero saber qual é a área dele. A área seria o preenchimento aqui interno desse quadrado. Então, a área sempre vai ser o lado dele vezes ele próprio, lado vezes lado. E lado vezes lado não é a mesma coisa que isso aqui, lado vezes lado? E na matemática, lado vezes lado é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, a área aqui do nosso terreno vai ser lado ao quadrado, que é a mesma coisa que o lado de 20 metros vezes 20. Então, 20 vezes 20 vai me dar 400. Como eu estou falando de uma unidade de medida que está em metro, metro vezes metro é a mesma coisa que metro quadrado. Por isso que quando você escuta o termo, o terreno está sendo vendido tantos metros quadrados, isso aqui significa que é metro vezes metro, tá bom? Toda vez que tiver metro quadrado, não é porque você precisa fazer a conta aqui novamente.
é apenas a unidade de medida para a área, tá bom? Então, ou seja, lado ao quadrado, que é a medida aqui da área, né, que é uma potência que você vai fazer, nada mais aqui do nosso exemplo vai ser que 20 vezes 20, que vai me dar 400 metros quadrados, que seria a área desse terreno. É um exemplo que eu estou dando aqui de uma aplicação da potenciação, tá, da potência, para um problema matemático. Assim como eu posso te dar uma outra forma disso aqui ser representado, tá bom? Por exemplo, eu tenho um aquário, tá? Um aquáriozinho aqui, que ele é em formato de cubo, ok? E esse aquário, eu quero saber quanto volume de água, quanto de água ele comporta lá dentro, tá? Esse aquário, por ele ser um cubo, ele tem todas as faces dele quadradas. O que são faces, pessoal? Seriam esses pedacinhos aqui, ó, tá? Todas as faces lá, todos os ladinhos que ele possui. Então, eu quero saber qual é o volume de água que eu posso colocar dentro desse aquário aqui. Então, ó, se ele é 10 centímetros de altura, 10 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, eu posso dizer que o volume dele é o lado elevado ao cubo. Ou seja, é lado vezes lado vezes lado. Se o lado possui 10 centímetros, então é 10 vezes 10 vezes 10. É isso aqui que representa o volume. E 10 vezes 10 vezes 10 não é o mesmo que 10 ao cubo? Não é? Então, 10 ao cubo eu vou fazer 10 vezes 10 vezes 10, que vai me dar 1000. 1000, a unidade medida em centímetro, então vão ser 1000 centímetros, não multipliquei 3 vezes, então é 1000 centímetros cúbicos. Esse é o volume de água que eu posso comportar ali dentro daquele recipiente, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai ver muito agora essa parte de potenciação, tá? E aí depois a tia vai colocar uns exercíciozinhos para que vocês possam entender melhor isso, observar se vocês compreenderam, tá? Vou botar um material teórico explicando e eu vou colocar depois os exercícios para que vocês façam, tá bom? Qualquer dúvida é só me contactar lá na plataforma, coloque sua dúvidazinha embaixo lá da postagem que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um beijo bem grande, espero que tenham compreendido. Eu acredito muito em vocês, hein? Então, façam a parte de vocês, estudem e mandem suas dúvidas. Beijão!